Olá, eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo ao canal Fala Chinha, com mensagens entre amigos, onde desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Bom, falei 2 dias sobre maldições. Espero que você tenha escutado, que são devido nossos pecados e também iniquidade de pais para filhos. Com tudo isso, você deve saber que o pecado traz separação entre nós e Deus. Isaías 59, 1-3 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade. Virgínia, nunca contaminei minha mão com sangue, mas às vezes um ancestral teu, antecedente teu fez isso, e esse pecado corre sobre tua família. Como eu falei do meu tio, né? Mas ainda bem que existe um mas. Em Isaías 54, 8 diz: Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Glórias a Deus, aleluia! Deus em amor foi o nosso Redentor, porque ofereceu o seu Filho como sacrifício por amor a nós. E Jesus aceitou ser o sacrifício e foi nosso Redentor. Através dele temos a redenção. No Antigo Testamento foram oferecidos então dentro da lei os holocaustos. E cada holocausto de animal que foi morto, sacrificado, foi em troca dos pecados daquele humano que o estava oferecendo. Neste sacrifício era aspergido o sangue e a carne era oferecida a Deus assada, e os sacerdotes podiam dela comer. Jesus até falou lá em João: aquele que não beber do meu sangue e comer da minha carne. Eles não entenderam o que ele queria falar com isso, mas era aceitar o seu sacrifício, né? Então, o nosso Jesus foi entregue por Deus, que não tinha pecado, nem ele, nem Jesus, para que os pecados daquele que cresce e estivesse arrependido fosse liquidado. Muitos em Israel não creram em Jesus e hoje ainda não creem. Compensação, no lugar, muitos gentios, um povo pagão, creu e foi liberto. Tem uma palavra em Romanos que fala que Deus, para colocar ciúmes nesse povo, fez isso também. Nós, como não somos judeus, faríamos parte dessa raça, gentios, pagãos, inimigos, uma raça inútil para Deus. Mas em Jesus acabamos sendo filhos dele e nos tornamos úteis. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 18 e 19. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Colossenses 1:20 diz que a morte de Jesus fez toda a diferença. Quando Cristo morreu, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Devido ao pecado, a relação de Deus com o homem foi quebrada. Você poderia dizer, mas que culpa eu tenho que Adão pecou? Bom, por causa disso, sabendo disso, que o erro foi de Adão e o maior de Satanás, Jesus se entregou. Mas precisamos entender que, conforme Davi fala em Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Logo, toda a geração de Adão, que somos nós, nascemos em pecado. Por causa de Adão, o relacionamento humano foi rompido com Deus, mas ele amou e ama o ser humano e quis e quer este relacionamento. E somente é possível termos relacionamento com Deus através de Jesus. Em João 14,6 ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não era que Jesus queria aparecer ou se mostrar, mas é a verdade.
Nós éramos como ovelhas dispersas sem um pastor, e Deus enviou o pastor Jesus para cuidar de nós e ainda se sacrificar em nosso lugar. Porque senão ele sabia que o lobo ia nos devorar para sempre. Para nós não teria salvação. Jesus fala em João 10, 10, 11, o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus por isso. Em Colossenses 1, 21, 22 também fala: a vós também que no passado eres estrangeiros e inimigos, no entanto, por causa das vossas obras más, agora ele vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante de Deus, né? Cara, o evangelho aqui no canal tem sido uma luta. Vocês não fazem ideia, eu vou programando esses videozinhos, a luta, o cansaço que eu sinto no mundo espiritual. Porque o inimigo de nossas almas não quer que entendamos o quanto pecadores somos sem Jesus, nem que, estando nele, somos reconciliados pelo Pai. E eu quero ajudar a trazer as boas novas da salvação para você que ainda não a conhece. Um dia Alice, uma amiga minha, ela era missionária da África, que hoje mora aqui, trouxe uma palavra para mim e meu marido, numa viagem que eles estavam fazendo ao Brasil. Isso há muitos anos atrás, que Deus nos levantou como casal, nos dando o ministério da reconciliação. E eu logo senti isso no meu espírito, pois eu não sou perfeita, mas noto que faço tipo um meio de campo nas situações, sempre tentando amenizar, ajudando quando há discórdia, sempre ver os dois lados e trazer reconciliação, e isso só pode ser de Jesus. Daí descobri que na Bíblia existe uma palavra que é dada a todos nós cristãos, que nos foi confiada a mensagem das boas novas do Evangelho, a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios 5, 18, 19 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Te pergunto, querido amigo, amiga, inscrito, você já se reconciliou com Jesus? Glória a Deus por isso. Se ainda não o fez, pense nisso. A sua vida abundante aqui, mesmo em meio ao furacão, depende desta entrega sua a Jesus. No versículo 20 de 2 Coríntios 5 diz: suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. O sacrifício perfeito de Jesus na cruz fez expiação pelo teu pecado, mas você precisa se reconciliar com Deus. E é através desse sacrifício que conseguirás, crendo e o convidando para ser teu Salvador, Jesus. Ele já é o seu Salvador, mas para ele ser teu Senhor. Hebreus 2, 17 e 18 diz: pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas concernentes a Deus, para expiar os pecados do povo. No lugar do antigo sacerdote, Jesus fez uma nova aliança, é o novo sacerdote. No 18, então, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado padeceu, pôde socorrer os que são tentados. Então, eu estou fazendo a minha parte, cumprindo com o que Jesus me encarregou. Logo não serei cobrada de não fazer, de pelo menos tentar dar o meu melhor, anunciando as boas novas da salvação. E tanto escrevo sobre isso nos meus livros porque eu senti isso no meu espírito, como palavra rema, e quando a gente sente isso, ninguém tira isso da gente. O diabo se levanta para cair, porque em Deus somos mais que vencedores em Jesus, né? Porque também em Marcos 16, 15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não falou só isso para os discípulos e apóstolos que haviam naquela época, ele falou para os que ainda iam a crer. Se você tem um tempo, leia
capítulo de João 16 e capítulo 17. Você tem livre-arbítrio como cristão para fazer o mesmo, mas você precisa saber que o sonho de Deus em tua vida, aliás, com todos os cristãos, é este. Agora, você que não tem fé em Jesus, tem o mesmo livre-arbítrio. Mas digo mais, em Marcos 16 diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Pense nisso. Ó Senhor Jesus, estou tentando fazer a parte que me cabe no Ministério da Reconciliação. E isso entre as pessoas contigo, também as pessoas entre elas. Se tem uma pessoa aqui que está faltando reconciliação com um ente querido, com alguém, que tu possa fazer isso acontecer. Proporcionar um encontro, um reencontro entre essas pessoas. Estava me lembrando aqui essa enchente que deu ano passado, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Fiquei sabendo que muitos que estavam brigados se reconciliaram e muitos também partiram sem ter essa reconciliação. Ô Senhor, a gente não sabe o amanhã. Que cada um possa se reconciliar com o próximo e contigo. E obrigado, Senhor, porque um dia tu nos escolheu, um povo gentil que não era digno de ti. Te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado pela reconciliação que tu fez novamente com o Pai. Sem isso, nós estaríamos eternamente perdidos. E em ti estaremos eternamente salvos e felizes. Obrigado por isso. Te amamos. Em teu nome te agradeço. Amém. Boa noite, gente boa. Até amanhã, se Deus permitir.